pessoal, estamos aqui no Perita Cast, tá? Mais uma edição, a gente vai tratar a questão do desenvolvimento imobiliário na cidade de Natal. Eu estou aqui junto com o meu host, Rodolfo Guerreiro, e hoje trouxemos um convidado especial para poder daí servir desse primeiro momento, explicar como funciona o plano diretor, que termina sendo mola mestre em todo esse processo, né, de desenvolvimento da cidade. Mudou recentemente e eu vou deixar ele falar um pouco sobre isso. Eu vou passar a bola agora um pouco para Rodolfo, eu acho que o papo vai ser bem diferenciado. Vai ser, Marcelo, indiscutivelmente. A gente já fez um tempo, desde que a gente fez a primeira gravação, a gente pensa em falar sobre aquilo que era tão essencial ao município de Natal, né, ao estado do Rio Grande do Norte como um todo, mas notadamente o município de Natal em razão do alcance da legislação, que é esse marco, que é um verdadeiro marco, que é o virar a chave sobre o desenvolvimento. E quando a gente fala de desenvolvimento imobiliário, urbanístico, né, uma Natal diferente, como a gente sabe que ela tem um potencial de ser, a gente necessariamente pensa e vislumbra o plano diretor, que a construção civil é vetor da economia, o crescimento da nossa cidade é vetor de tantos outros fatores de emprego, renda. Então, um dos pontos que a gente há um tempo já prefacia, né, Marcelo? A gente vem trazendo aqui aquele que nos dá o privilégio de participar, o Dr. Tiago Mesquita, hoje secretário da CEMURB, né, aqui do município, secretário de Meio Ambiente e Urbanismo do município de Natal. Ele que é literalmente o brain man do plano diretor, no sentido de ser coordenador técnico, né, do plano diretor, e que, enfim, nos dá esse privilégio dentro de uma agenda tão apertada, né, Tiago, de poder estar conosco aqui e falar sobre isso que é um marco na nossa cidade para a gente poder falar do desenvolvimento, né, que a gente está contribuir, né, Rodolfo, de forma com empreendedorismo na cidade. Então, assim, embora seja um podcast técnico, a ideia é geralmente que a gente possa contribuir onde estão os gatilhos aí para que a gente possa desenvolver negócios na cidade, atrair realmente empreendimentos diferentes, como foi a ideia do podcast, empreendimentos AAA, coisas diferentes de uma caixinha comum. E aí fala um pouco pra gente quando foi que saiu a história do plano diretor, quais são as novas regras, se apresenta aqui um pouquinho pra gente. Fica à vontade, também, Tiago. pra gente poder passar isso pro público. Marcelo Leal, Rodolfo Guerreiro, queria agradecer a vocês por essa oportunidade. É um grande prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês. E um bate-papo que eu acostumei a fazê-lo nos últimos anos, né? Nós começamos aí o processo de revisão do plano diretor oficialmente no dia 1º de junho de 2017, né? Então, há 5 anos atrás, um pouco mais de 5 anos atrás, tivemos aí uma parada em 2018 para que a própria CEMURB pudesse produzir as peças técnicas, né? Definir para onde a cidade cresceu, definir aspectos relacionados à infraestrutura, né? Para fomentar, com base técnico-científica, as discussões que viriam a acontecer a partir de 2019. Em 2019, retomamos o processo de revisão e tivemos a felicidade agora, em março agora de 2022, né, da publicação da Lei Complementar 208, estabelecendo um novo plano diretor de Natal. Mas eu estou como secretário de Meio Ambiente e Urbanismo da CEMURB, mas já trabalho na área ambiental desde 2005, há 17 anos, né? A minha formação é na área de meio ambiente e na parte de ecologia, né? Eu tenho um mestrado também na área de ecologia e estou agora doutorando no programa de pós-graduação em Ciências Climáticas da UFRN, mas trabalho com a parte de licenciamento ambiental, inclusive tinha uma empresa nessa área de energias renováveis, né? Trabalhei quase 10 anos nessa área de eólica solar, é um ramo que eu gosto bastante, e também transformação energética de resíduos sólidos urbanos, né? De lixo. E foi um grande, assim, um maior desafio da minha carreira profissional até o momento, foi realmente conduzir uma revisão de um plano diretor, não somente por ser uma capital e envolve uma região metropolitana de mais de 1 milhão de habitantes, né, 1.300.000 habitantes que diariamente, né, usufrui indo e vindo de Natal, mas por causa de tudo aquilo que aconteceu na revisão passada, em 2007. Afetou todo o mercado, né? Afetou todo o mercado, aquela operação Impacto na Câmara Municipal, um plano diretor que saiu por causa dessa problemática, né, que às vezes nos deixa tão triste no nosso país, mas acabou influenciando diretamente um plano diretor extremamente conservador, né, capenga do ponto de vista econômico e completamente voltado para as questões socioambientais, o que fere exatamente o conceito da sustentabilidade, né? É verdade. Algo é sustentável se somente se atender no mesmo grau de igualdade e de importância à eficiência econômica, à equidade, justiça social, à preservação de recursos naturais. Então, se eu tenho um projeto, mesmo que seja uma lei, uma construção,
né, uma ideia, um serviço somente voltado para a questão socioambiental, ele não é sustentável. Da mesma forma, se eu tenho um projeto somente voltado para exploração econômica a qualquer custo, né? Modelo clássico da década de 70, né? Não interessa aos limites de capacidade de suporte dos recursos naturais, ele vai se fragilizar em algum momento, né? Nós que somos da área de engenharia, é muita questão do equilíbrio, né? Do equilíbrio. Quando Exato. você não trabalha equilíbrio dentro da operação, que eu acho que é a base da engenharia, né? Você vem do equilíbrio desde uma estabilidade da edificação até como você consegue harmonizar todas as necessidades da cidade, do usuário, né, do desenvolvimento, das pessoas, dos empregos que aquilo ali vão gerar, né? Então termina sendo um marco realmente necessário para que a cidade hoje está globalizada, as coisas hoje estão muito mais fáceis, crianças ganham dinheiro na internet aí com sacadas, né, com dicas, e a gente aqui travado com um plano extremamente conservador, que também é a minha visão pessoal, né? Eu sofri muito com isso, porque quando o plano mudou, cadê os negócios? Como você ia trabalhar, como é que você ia desenvolver, como é que você ia estudar? O dinheiro foi embora da cidade. Né, eu lembro que foi embora. Eu trabalhava na época com várias construtoras, trabalhava multinacionais que vinham para cá contratar nossa mão de obra. Eu tinha cerca de 160 funcionários. As pessoas, os empreendimentos brigavam pela nossa mão de obra, porque era uma mão de obra qualificada, e do nada acabou. Porque eles não tinham mais como fomentar o negócio dele. E duas coisas eu queria grifar no que você falou. Uma é, estou secretário, isso não é eterno, então assim, é claro. Uma fase de contribuição, pelo que eu vejo que você está dando. Exato. E 2017 para cá, 22, é muito tempo para se realizar algo, e foi notório aí no teu sorriso a felicidade ao conseguir publicar isso, que a partir de agora ainda é outra luta para a gente poder construir e desenvolver aquilo que foi, materializar aquilo que foi idealizado, né? Exatamente, Marcelo. Muito bacana isso aí. E essa sua visão de meio ambiente, ecologia, ciência climática aí, cara, eu acho que é autoridade extrema para falar em meio ambiente, ordem, né? Exato. Ou seja, eu tenho certeza que você não deixou nenhum desses conceitos, nenhuma dessas nuances de fora, né? Eu acho que você deve ter sido um dos profissionais envolvidos que mais bateu na tecla lá do que de fato representa a questão do meio ambiente, né? Que não pode estar de fora. Marcelo, é exatamente isso. Você tirou as palavras, eu gosto de falar, concluir isso, né? De resumir o novo projeto, porque o plano diretor, ele é uma lei, mas ele passa a ser um grande instrumento de partido urbanístico. Exatamente. Instrumento de gestão, vetores, né? De uso e ocupação do solo. Por isso que ele é diretor, ele é diretório, ele é apontamentos. E eu costumo resumir esse instrumento em uma única palavra, né? Qual foi o grande, a maior vitória que nós tivemos no Plano Diretor de Natal? O que é que resume o atual texto? Resume, a palavra chama-se equilíbrio. É um plano diretor que resguarda as questões ambientais, que traz à tona o cuidado com as áreas de fragilidade social, mas que, desculpa a expressão, bota para torar onde tem infraestrutura, onde pode ser adensável, né, onde se tem capacidade de poder desenvolver economicamente a cidade. Foi isso que nós fizemos. É um plano diretor extremamente equilibrado. A gente está hoje gravando o podcast aqui no estádio. Né, que foi, ou seja, num lugar com potencial específico. A gente está gravando aqui dentro do estádio Arena das Dunas, e hoje aqui é uma arena, ou seja, não é só um estádio de futebol, é multiuso, ele serve a sociedade, é show, é festa, é evento cultural. Teve uma ADA aqui recentemente. Escritórios que desenvolvem trabalhos, parcerias, network. Então, eu acho que essa visão do plano diretor, do equilíbrio, que você falou, é o que a gente teve, foi um desequilíbrio, e hoje a gente está, de alguma forma, trabalhando para ter esse equilíbrio de volta na cidade. Tivemos a oficina do plano diretor aqui, discutimos o plano diretor na arena. Que legal. Né, em um dos espaços, discutindo aí uma das oficinas, discutindo a questão do plano diretor aqui. Que isso aconteça em outros lugares. Eu acho que a ideia daqui para frente é ter grandes empreendimentos como temos aqui, né? É isso, Marcelo, você vê o que é a vontade política, ela é fundamental. Ela é determinante, mas em meio a uma estagnação do ponto de vista urbanístico da cidade, foi construída essa baita dessa arena. Existia toda uma discussão política, social, que não vem ao caso, mas a gente acabou criando um marco, que a nossa arena ao meu entender, de todas que eu fui no Brasil, a mais bonita. Suspeito para falar como natalense, né, Marcelo? E Tiago, mas Tiago é cidadão natalense, me falou há pouco que foi reconhecido, concedido, e a gente tem esse privilégio. A grande questão aqui que eu queria falar é um pouco sobre a vontade política, esse termo, Tiago, que eu gostaria que você explicasse bem. Tivemos alguns embates, existia sempre uma questão. Quando você fala, você usa uma expressão que o botar para torar, eu acredito que vai muito mais no sentido de dizer, olha, estava-se estagnado,
precisa se desenvolver e crescer, evoluir a cidade, mas ela tem que respeitar processos e um meio. Esse meio, como a gente falou aqui, de equilíbrio, né? Quando a gente vê a função socioambiental, a função social da propriedade, ultrapassado esses pontos, ficou para a sociedade civil, falando um pouco das reuniões que aconteciam com os delegados, com os representantes, a implementação disso. Houve uma discussão com a sociedade, correto? O plano diretor não é algo que simplesmente se quis com vontade política, foi lá e implementou. Isso. Como foi um pouco, tenta resumir um pouco desse processo, que mostra a participação social, né? A democratização da legislação. A sociedade teve a oportunidade de participar. Isso uma contínuo, legislação, né? Compartilhada, discutida, votada, revotada com reveses. Os reveses jurídicos não valem que eu falar. É verdade. Por favor, Tiago, tenta sintetizar para a gente. Vou sintetizar. Nós temos na Constituição Brasileira, né, os artigos 182 e 183 que estabeleceram exatamente a definição de plano diretor e suas discussões. Em 2001, a Lei Federal 12.257 regulamentou a lei conhecida como Estatuto da Cidade, esses dois artigos da Constituição Federal, o 182 e 183. E dois princípios são fundamentais, né, que foram observados nesse processo, que está lá na lei Estatuto da Cidade. É a participação democrática no processo de discussão, né, os conselhos, é isso? E os conselhos, eu vou fazer um resumão de como é que foram os atores envolvidos no processo, legal. Essa participação democrática e a transparência do processo. Né? Então, o que é que nós fizemos? A primeira coisa que fizemos foi estabelecer um regimento interno da revisão do plano diretor, isso pactuado com a sociedade. Foram 4 audiências públicas, 2 em 2017 e 2 em 2019, já que 2018, como eu falei, foi a produção técnica, né, para fundamentar essas discussões a nível de oficina e audiências públicas. Essas 4 audiências públicas definiram a regra do processo. Quem eram os atores envolvidos, como é que esses atores iam se posicionar, os meios para publicações oficiais, os meios de transparência. Como a sociedade participar. Né? Como a metodologia do processo definido, né, no instrumento. Na verdade, foi a metodologia, foi o cronograma do processo e foram os atores envolvidos. Perfeito. Esse é o resumo do regimento interno. Excelente. E isso não foi uma proposta da CEMURB, simplesmente. A CEMURB opinou de forma técnica, né, apresentando ali, dentro das opiniões recebidas, aquilo que entendíamos que era plausível. Mas isso foi pactuado em audiência pública com a sociedade e votado com a sociedade. E nesse regimento interno ficou estabelecido que a metodologia da discussão ela se daria em 2 grandes grupos de metodologias públicas: oficinas e audiências públicas. O que seriam as oficinas? As oficinas seriam uma discussão com as 4 regiões administrativas da cidade, norte, sul, leste e oeste, e com grupos específicos de setores da sociedade. Né? Eram 5 grupos: ONGs e movimentos populares, sim, classe empresarial, classes setoriais profissionais, né? CREA, CAL, né? Cresce, sindicatos dos trabalhadores e classe acadêmica, classes acadêmicas. Então, eram 5 classes que iriam opinar tecnicamente a respeito do trecho da lei, o que deveria manter, o que deveria ser acrescentado e o que deveria ser retirado. Né? Muita dor, muito anseio, muita necessidade, o pessoal termina explanando e trazendo tudo, e deve ter sido o que foi discutido ao longo de todos esses anos. Exatamente. Essas vontades, necessidades, dores, até com a própria mudança. Teve gente que com a mudança anterior ainda estava prejudicado, estava lamentando a dor que estava sentindo. É verdade. E aí nós tivemos, então, o regimento interno estabeleceu que essas oficinas teriam que ser, no mínimo, né, teriam que ser 8 oficinas para atender essa discussão. Uma em cada região administrativa, então dariam 4, norte, sul, leste, oeste, e uma com cada segmento específico de setor. Então dariam 8 oficinas. Nós realizamos 14 oficinas. Que legal. Realizamos 10 nas regiões administrativas, 4 na Zona Norte, por ser a região que mais nos representa do ponto de vista territorial e populacional, 2 na Sul, 2 na Leste e 2 na Oeste. Foram 10 nas regiões administrativas. E 4 com segmentos específicos de setores, totalizando 14. Né? Outra coisa, audiências públicas, seria um número de 2. Audiência que definiria as regras do processo, que foi essa do regimento, e a audiência chamada leitura da cidade. O que seria a leitura da cidade? Obtidas as contribuições nas oficinas, que o objetivo da oficina era isso. O poder público vai até a localidade, sim, ou atrai os segmentos específicos de setores,
faz uma proposta metodológica e diz o seguinte, olha, vamos dividir aqui em grupos de trabalho, aqui tem um grupo de trabalho responsável pela parte de prescrições urbanísticas, aqui responsável pela parte de licenciamento ambiental, aqui pela parte de áreas especiais de interesse social, aqui na área de macrozoneamento da cidade. Nós dividimos em 17 temáticas, o plano diretor, se você pegar os saberes, a parte de técnica, são 17 temas. E aí nós dividimos em 17 grupos e nessas oficinas, dividindo a população que estava participando, cada uma delas ia com um coordenador, né, que na verdade não era um coordenador, era mais uma liderança daquele interesse, daquele grupo. Daquele grupo, daquele interesse, para poder fomentar aquela discussão e exaurir, na verdade, levar ao máximo aquilo. Tornar acessível. Isso, e tornar acessível tirar as dúvidas. E aí a gente fez essas oficinas e obtivemos, né, mais de 4.000 contribuições da sociedade civil organizada. E isso, então, foi apresentado nesta audiência da leitura da cidade. Então, o regimento previa 2 audiências, nós realizamos 6 audiências. O regimento previa 8 oficinas, realizamos 14. O regimento não previa seminários técnicos, e nós realizamos 4 temáticas diferentes para poder tirar as dúvidas conceituais da população, né? E o regimento não previa que esses 17 grupos de trabalho, né, que essas pessoas eram convidadas, na última revisão foi assim, convidava o IDEMA, convidava o IBAMA, convidava a CAERN, a COSERN, pontualmente convidados. Tá. Nós abrimos para a sociedade, para que o seu João José pudesse participar, contribuir, fiscalizar e opinar no processo. Para nossa surpresa e grata surpresa, nós tivemos mais de 500 inscrições no 17 grupos de trabalho, ao contrário dos 60 da última revisão de 2007. Né? Algo mais democrático, então. Muito mais democrático. E, para encerrar, né, transparência. Todos esses atos públicos, que foram mais de 30, foram gravados na íntegra. E até hoje estão disponibilizados na íntegra, quase 300 horas de gravações, né, do primeiro dia, de 1º de junho de 2017. Toda a discussão que levou o que a gente tem hoje materializado. Eles foram transmitidos ao vivo pelo Instagram do Plano Diretor. Quem não podia estar ao vivo transmitido, né? E foram deixados links de contribuições eletrônicas. Nós recebemos mais de 400 contribuições de gente que nem pôde participar fisicamente. Mas soltou lá o conteúdo. Mas deu conteúdo. Das 4.000 contribuições, mais de 10% delas foram de forma eletrônica. Transparência total no processo. É isso que nos dá hoje, né? Legitimidade, né? Para poder estar com ele publicado. É legítima a coisa, né? Aquilo que foi um grande problema em 2007, desta vez agora, fomos a primeira capital, Rodolfo e Marcelo, a não ter nenhum processo de judicialização questionando nada, absolutamente nada, nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista processual. Eu queria parabenizar você, porque você estava me explicando um pouco antes aqui do início que tua posição era de responsável até coordenador, ou seja... Todos esses atos. Você como coordenador, acho que fez além do previsto, né? Eu acho que isso é bacana, é por isso que a gente está aqui. Ele bate escanteio, cabeceia, agarra, ele fez bastante coisa. Já que estamos na arena, né? Eu era expositor, né? Tecnicamente. Isso aí deve ter sido um esforço grande. Né? Eu acho que eu vou trazer um ponto aqui para quem está assistindo. Eu acho que a maioria das pessoas não sabem disso, embora a gente tenha tido uma posição democrática. A gente tem um viés aqui na sociedade, onde as pessoas preferem reclamar, derrubar, né? Negativar, sem procurar entender. De repente, quem quiser reclamar, vai lá ver as 300 horas, entenda como o processo aconteceu. Para aquele que está reclamando, agora a gente tem uma informação, um dado de uma forma que eu mesmo não tinha, mesmo sendo engenheiro, e eu acho que isso aí vai ser divulgado, as pessoas vão ter acesso, aí quem tem dúvida antes de abrir a boca, procura ler, estudar, saber como a coisa aconteceu, né? E a CEMUB hoje ela está à disposição. Então fala um pouco pra gente das novas regras, né? O que mudou efetivamente, né? O que é aquela história do que é agressivo, o que mudou de modo a favorecer negócio, empreendedorismo. Vamos agora falar do dinheiro, de como a gente traz pessoas, investidores para cá para fomentar a economia. Perfeito. Vamos no coração do processo. Adensamento populacional. Como a população de Natal vai se concentrar a partir do novo plano diretor? Onde é que as pessoas vão morar, né? Nós definimos esse adensamento utilizando 3 critérios. O primeiro critério é o critério por bairro, que já era do plano diretor atual, para definir o coeficiente de aproveitamento do lote. O que é isso? Né? Potencial construtivo. Sim, potencial construtivo. Quanto que eu posso construir no meu lote? Né? Então, se o coeficiente de aproveitamento é 1.0, que agora é o básico, eu posso construir num lote de 1.000 metros, 1.000 metros quadrados. No lote de 100 metros, 100 metros quadrados. Eu multiplico por 1, né? A metragem daquele lote.
Então, continua sendo por bairros, mas teve 2 acréscimos. O acréscimo técnico-científico de um modelo que define esse adensamento pela infraestrutura de bacias de esgotamento sanitário, ou seja, infraestrutura de esgotamento sanitário. Qual é a capacidade que aquela bacia, que aquele bairro tem de gerar o esgoto, captar o esgoto, transportar, tratar e destinar? Meio ambiente. Meio ambiente. Aí a gente fez tudo com base... É o que diz o artigo 55 sobre as prescrições urbanísticas e ambientais. É isso? Exatamente. Você está falando nesse ponto. Exatamente. Perfeito. Então, esse foi o segundo critério, modelo matemático, técnico-científico. Por quê, Marcelo? Porque, Rodolfo, na revisão passada, foi definido para Natal, por exemplo, 100% da Zona Norte ficou com coeficiente base de aproveitamento. Aí você pergunta, mas por que todos os bairros da Zona Norte, todos eles são iguais? Não, mas por quê? Porque sim. Era não simplesmente tinha uma razão técnica, social. Simplesmente, desculpe, um chutômetro, tá certo? Sim, padrão sim. Vovó de 1900. Assim, exato, porque sim, meu filho, baixa sim. a bola e vai-se embora. Por que Capim Macio é 100% básico? Por que Ponta Negra é 100% básico, na revisão passada? Né? E não se tinha uma definição do porquê. Por que Petrópolis é 3,5? Isso é muito ou é pouco? Não se tinha, porque não se tinha base técnico-científica para isso. Por mais que digo que foi um plano diretor da academia e tal, mas faltou, se teve realmente essa participação da academia, faltou o critério técnico-científico. Deixa eu colocar um pouco de lenha nessa fogueira, Tiago, só para a gente elevar o debate. Existia, não, vamos devagar, né? Vamos devagar porque o homem é preparado, a gente tem que ir para uma guerra, né? Bem, mas é só um seguinte assunto. Você está falando desse tema sobre as razões pelas quais existiam prescrições urbanísticas e ambientais à época que não tinham razão, nem fundamentação técnica, nem ambiental. A minha pergunta é: existia um ponto, um fator determinante que eu ouvi de determinadas instituições que trabalham com a fiscalização, que é dever delas, claro, tem um papel fundamental, inclusive constitucional, mas mais que tudo no sentido de dizer, nós não temos esgotamento sanitário. Até que ponto a falta de você ter, né, toda a infraestrutura de saneamento básico, isso afetou? Isso foi fator ou não? O que efetivamente... O que mais afetou foi tudo que aconteceu do ponto de vista extratécnico na Câmara Municipal, sem dúvida alguma. Não foi fator de infraestrutura. Né? Aproveitou-se aquela oportunidade, né, da fragilidade do processo, da transparência, da honestidade do processo, para poder imprimir conceitos ideológicos de determinadas instituições que passaram a ser as grandes mandantes daquilo que deveria estar ou não no plano diretor, ditando realmente o regramento ali do plano diretor, com vamos dizer assim, com a desculpa de que se não fosse daquele jeito é porque outros interesses estavam por trás. Isso deixou muito frágil, né, a discussão técnica. Algumas pessoas viram, mas isso é um absurdo, 100% da Zona Norte, o básico. Não, mas é porque se descobriu que as construtoras queriam ir para a Zona Norte, então, mas as construtoras queriam ir para a Zona Norte porque lá tinha um potencial de construção civil, o potencial econômico, a cidade estava crescendo para lá. Então era natural, não é porque alguém... É tão natural que ainda está indo, bem ou mal, ela continua está indo. Mas vai desordenada quando você não ordena e não cria prescrições. Mas o pior é que, com o antigo plano diretor, elas pularam a Zona Norte para São Gonçalo. Tá certo? Porque o que São Gonçalo fez? 100% da Zona Norte é 1.2, é o básico? Eu vou colocar que os limites com a Zona Norte é 3.0. Então, o construtor tinha que escolher, e era muito difícil a escolha. É a fuga de adensamento. Rodolfo, era muito e a concorrência entre municípios, existe concorrência no município. Sim. O cara tinha que escolher o seguinte, olha, eu construo num terreno na Zona Norte ou em São Gonçalo. São Gonçalo eu vou construir 3 vezes mais e o terreno às vezes é igual ou até mais barato que na Zona Norte. Acabou, morreu a Zona Norte. É verdade. Né? Aí você vai para Nova Parnamirim, você vai ali para a região da Abel Cabral, sim, Maria Lacerda. Sim. Que zona de expansão natal, vetor de crescimento também, natal. 1.2 era também o adensamento básico, sim, igual da Zona Norte de Neópolis. O que é que Parnamirim fez? 3.0. Então, eu vou para onde? Vou construir 3 vezes mais ali, vou ganhar 3 vezes mais, com terrenos mais baratos ou iguais, ou ficar. A mesma coisa foi Ponta Negra e Cidade Verde. Ponta Negra parou, Ponta Negra, aquele boom que nós tivemos em 2010, 2014, morreu. Né? Marcelo, isso é tão verdade que quando eu, integrante do Complan, para relatar ou para revisar alguns processos que a gente tinha que fazer relatoria, existe uma grande empresa brasileira, ela é gigante. E ela é uma empresa com total capacidade de construir. Ela tem potencial, vontade, capacidade, ela iria auxiliar em tudo, porque com construção você tem mais arrecadação, com construção você tem, né, o comércio, você tem atividade econômica, você tem emprego, tem renda, você tem tudo aquilo que a gente sabe que dá a importância de a gente ter hoje esse marco chamado plano diretor. Essa empresa chegava e dizia, olha, eu tenho esse processo aqui em Natal.
Eu estou com ele há 2 anos e meio parado para tentar licenciar por várias exigências de alguns órgãos que não tenham um fundamento menor técnico, mínimo técnico, para justificar muitas vezes o seu pleito. E quando você conversava com o representante daquela empresa, Tiago e Marcelo, era dito o seguinte: eu construo 10 mil unidades em Parnamirim. Eu construo a metade em São Gonçalo, mas eu não construo em Natal. Por causa dos fatores injustificáveis. Porque se parar para analisar, existiu o fator da falta de saneamento, mas hoje Natal é 1000 vezes mais saneado do que João Pessoa, do que Fortaleza, do que Recife, e você tem cidades mais adensadas, mesmo sem ter a questão, né, de saneamento. É a visão, né? Eu acho que o Tiago pontuou aqui antes, que é como foi coordenação desse novo plano diretor, ele traz a resposta de tudo. Ou seja, existiam informações antes que não tinham subsídio técnico. Como é que davam-se respostas do porquê não, e criavam-se respostas, né? O saneamento básico, sim, mas por quê, como, onde, qual quantidade, qual a solução técnica prevista para isso, não existia. Então, acho que foi uma coisa muito mais subjetiva, talvez do momento de que a gente teve aqui em Natal, e hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo mudar, e Natal que travou, vai agora se destravar, porque a gente tem um posicionamento diferente dessas cidades vizinhas, né? Isso. Você falou, Ponta Negra hoje, por exemplo, o que mudou? Vamos para o bairro de Ponta Negra, vamos falar aí da Zona Norte, e você do San Vale. E me fale do San Vale o que aconteceu, porque muita gente quer saber do que está lá. Vamos pegar esses 3 pontos aqui, porque eu acho que a cidade é muito grande, a gente não vai conseguir abordar tudo. Vamos pegar os 3 principais e aquilo que você acha que seja relevante. Eu vou só concluir por favor. Então, adensamento por bairros, adensamento pela capacidade de suporte, esgotamento sanitário, as bacias que a CAE nos ofereceu e modelamos isso, técnico cientificamente comprovado. Pode botar 100 mil pessoas aqui, porque até 2032 a gente tem capacidade de suporte para poder coletar, transportar e tratar. E o principal, nós definimos que quem está na testada, na primeira quadra das principais avenidas de Natal, terá, além do coeficiente de aproveitamento que aumentou em todos os bairros, 50% a mais de potencial daqueles lotes que estão voltados para avenida, para as principais avenidas. Presidente Moraes, Hermes da Fonseca, Roberto Freire, Rota do Sol, né? Então você vai ter 50% a mais de potencial construtivo. E quem está na segunda quadra dessa principal avenida, são 40 no total, terá 25% a mais de potencial. O que é que significa isso em outras palavras? Nós iremos concentrar a cidade de Natal, vamos convergir o crescimento da cidade nas principais, onde há mais infraestrutura, onde está a mobilidade. Já existe, elas já são desenvolvidas. Já são desenvolvidas. Vamos tornar ela mais desenvolvidas. Esse é o correto. A gente não pode ficar adensando nas regiões mais periféricas da cidade. Nós temos que trazer a cidade... não tem vias principais, nem coletoras. Construir um arranha-céu no meio do monte de casas. Você vai construir um do lado do outro ali. Um ao lado do outro, exatamente. E onde tem a infraestrutura da coleta do lixo, da drenagem, da pavimentação. Exatamente. Então, essa foi a metodologia, né, que nós fizemos para poder direcionar o crescimento de Natal. Mas vamos falar, então, de Ponta Negra. Vamos falar da orla toda. Eu vou fazer uma geral de Ponta Negra Redinha. Né? Pronto, ótimo. Vamos lá. O bairro de Ponta Negra em si triplicou o potencial construtivo. Saiu de 1,2 para 3,5. Nossa. Né, no bairro, né? Na parte da orla, da Roberto Freire ali, quem está indo em direção à Ponta Negra, aquele lado esquerdo, né, da Roberto Freire, onde está o restaurante Camarões, pousada e tal. Exato. Aquilo ali, hotéis. Nós tínhamos ali 9 quadras, áreas privadas, Marcelo e Rodolfo, e você da área de direito. Sim. Isso incomoda, né? Desde 79, áreas privadas, sem nenhum tipo de fragilidade ambiental, áreas urbanisticamente consolidadas que não se podia construir nada. Áreas não edificantes. E qual era o argumento? O argumento, inclusive, muito nobre, de quem estava na Roberto Freire, não poderia perder por novas construções a visada do Morro do Careca e seu entorno. Concordo ipsilíteres e é justíssimo. Então, se não tem fragilidade que não seja essa, qual é a solução? Permite-se construir limitando o gabarito do nível da Roberto Freire para baixo. Acabou. Mas faz-se algo, né? E faz-se algo. O que não pode ficar é terreno baldio, abandonado, dentro de Ponta Negra, que tem vocação para o turismo e é quem puxa o principal ponto. Quem mexe ali traz gente, as coisas funcionam. Claro. Você tem uns food trucks, você tem uma boate, você tem um restaurante bom, você tem uma pousada que funciona. Um terreno baldio para restos. Era inimaginável. Mato, para rato. E o bacana disso que o Tiago está falando é justamente isso. Eu, como engenheiro,
Poxa, o que eu vou fazer por um terreno? Máximo a topografia, cercar o terreno. Se você tem um empreendimento, já entra licença de operação, licença de instalação, ISS, são projetos desenvolvidos, IPTU, ISS, imposto, trabalho jurídico para desenvolver, emprego e renda. Então, termina que é uma coisa que está ali subutilizada, com potencial enorme, e hoje já não está mais. Não está mais. É permitida a edificação, limitado o gabarito. Nós temos declive ali, Marcelo, você que é engenheiro, de 17 metros. Ou seja, quer dizer, você dá para construir quase 5 pavimentos, né, um condomínio multifamiliar com 5 pavimentos, chalés, ou um empreendimento comercial algo mesmo. que estava perdido, não está mais. Perdido, hoje você já consegue fazer. E temos alguns empreendimentos assim que funcionam, geram empregos, né? A gente tem ali, eu acho que é o Praia Mar, do Canindé ali, ou seja... Sim. Pô, quantos grandes eventos da cidade não vão para ali? Nós temos um potencial naquela área indiscutível. A gente está só em Ponta Negra, né? Só em Ponta Negra. A gente está só em Ponta Negra, mas nós temos um baita potencial ali, que é a mola propulsora da economia do estado do Rio Grande do Norte, que é o turismo. Eu acho que só essa posição dele, eu acho que já tinha um terreno que valia X, já está valendo 10X. Indiscutível. Já vamos entrando na via costeira? Via costeira, mudamos 3 prescrições. Primeira dela, passamos a permitir o uso misto. A via costeira era exclusivamente de equipamentos hoteleiros. Agora se permite o uso misto, limitando-se apenas à não possibilidade de condomínios multifamiliares, mas permitindo a multipropriedade. Né? Então você pode vender frações e vender e registrar isso em cartório, né, de semanas lá, das 52 semanas, 2 vão ser minhas, 2 de Marcelo, 2 de Rodolfo. Uma inovação legislativa fantástica, que é a forma mais moderna de você usufruir, de você negociar, de você ser proprietário. É uma tendência hoje, né? É o futuro. É o futuro que vai se consolidar. E aí você não tem apenas um dono, são vários donos, todo mundo passa a ter acesso àquilo ali, né? Perfeito. Então, a primeira mudança foi essa. A segunda, a mudança do lote mínimo, que é uma prescrição importante e exigida para a via costeira. Anteriormente era 20 mil metros quadrados que eram necessários para que você pudesse construir. Hoje nós reduzimos para 2 mil metros. Então você pode pegar um lote que você tem de 20 mil metros e dividir em 10 de 2. Né? Isso vai proporcionar... Se faz muita coisa, né, Marcelo? Com 2 mil metros quadrados. Né? 2 mil metros quadrados é significativo. Tendo né? uma engenharia adequada aí faz... Nossa Senhora! Exatamente. E isso vai proporcionar o quê, Marcelo? A democratização do solo. Né? Hoje, com 20 mil metros, Rodolfo, só era viável na via costeira grandes hotéis. Investimento de 150 milhões de reais. Investimentos que a gente sabe que dessa monta e com esse tipo de atividade, recursos, divisas que vinham de fora do país. Hoje não, o empresário local vai poder construir um day use para a gente ficar contemplando ali, como tem na ponta do Pirambu. Um restaurante é possível. Um restaurante de vista para o mar, um boliche, uma boate. Abre espaço para ideias, ideias, democratizar. Nós temos um litoral lindo e poder usufruir isso através de eu, natalense, poder ir para a via costeira, para dar uma utilização que não seja tão exposta como hoje é. Ou você caminha, ou você para o carro, e você não tem tanto como usufruir se não for um turista, né? Isso. Tiago, por favor. E aí, a terceira mudança da prescrição foi a taxa de ocupação do lote, que se permitia ocupar apenas 40%, nós aumentamos para 60%, aumentamos 50%, com aquela segurança do modelo matemático de infraestrutura e esgotamento sanitário. Saímos da via costeira, entramos ali da Praia de Miami, Praia do Meio, Praia dos Artistas e Praia do Forte. Né? Ali, nós chamamos ali a Avenida Café Filho. Né? Começando pela Ponta do Morcego. Limitado a 2 andares, permitimos agora equipamentos que cheguem a 65 metros de altura. Né? Então, ao invés de 7,5 metros, 65 metros, poderemos então ter construções de vista para o mar, né? Fazendo grandes restaurantes rooftop, né? Ali para poder contemplar toda aquela beleza. E outra coisa, Marcelo e Rodolfo, nenhum estudo de visada cênico-paisagística. Se a gente construísse ali ilimitado, 60 andares, nada atrapalharia a vista. Então, qual é a razão de... E tem um morro atrás, né? E tem um morro atrás. Então ali, ninguém vai para cima do morro. Exatamente. E ninguém vai ficar contemplando as coisas em cima do morro. Então, a gente tem que parar com esse maniqueísmo. A briga entre o bem e o mal. É como se quem empreendesse fosse o mal e existe o bem coletivo de todos poderem ver. Você sim pode conciliar. Eu estava vendo agora, Miami está sofrendo um problema de catástrofe, mas Miami tem 250, 300 andares em prédios onde você, em momento algum, deixa de contemplar como turista que passa como morador a beleza que é o litoral, a beleza que é... Dá para conciliar, não é isso? Dá para conciliar e deve ser assim. E então, Ponta do Morcego. Ao longo da Café Filho, até próximo ao Forte, na primeira quadra, permitido agora, em todas as quadras, permitiam apenas 2 andares, 7,5 metros. Agora, na primeira quadra, 21 andares,
A primeira quadra, você fala onde era aquele hotel que existia? O antigo Hotel Resmatos. Vamos pegar a primeira quadra, para quem não entende, aquele alinhamento do hotel, vamos pegar ele como referência. Perfeito. Então, se permite hoje até 7 andares, né? E pode se fazer para baixo, né? 7 andares a partir do nível do terreno, para cima. Na segunda quadra, 9 andares, ou 27 metros. E na terceira quadra, 60 metros ou 20 andares, né? E aí você tem uma escadinha, ninguém perde a vista de ninguém, você desenvolve tudo. Exatamente, que é o modelo que eu acho mais inteligente do Nordeste, que é João Pessoa. Sim. Não é nem o modelo de Recife, Fortaleza, os grandes paredões na primeira quadra, não. Faz de forma escalonada para a gente poder garantir a circulação do vento adequada. Isso. Porque o que impede a circulação do vento é o paredão. Quando você tem a rugosidade urbanística, quando você tem equipamentos de 7 andares, depois de 9, vento você acaba até criando caminhos preferenciais do vento e pode potencializá-lo. Né? Você estudou pra caramba, hein, cara? Não, o fenômeno dos transportes. Estudou muito aí pra poder mas é claro, ter essa conclusão. E os cases que já existem serviram, né? Artigos científicos publicados no mundo todo que tratam sobre essa questão da rugosidade urbanística, que ela não impede, que favorece. Não só fica neutro, é favorecimento. Favorecimento, né? Que legal. E aí, encerrando na Redinha, a Redinha também que estava ali abandonada há tanto tempo, né? Um dos lugares mais lindos do município de Natal. O visual da aquela Redinha ponta, é espetacular. Né? O sistema estuário do Potengi, aquele ecossistema manguezal, aquela ponte Nilton Navarro, né? Todo aquele complexo ali relacionado, aquela pontinha do continente de Natal. Estava permitido apenas 2 andares, passaram em todas as quadras, da primeira à última, 10 andares, né, 30 metros de altura, e além disso o município já está intervindo ali, fazendo um grande complexo turístico da Redinha, são quase 40 milhões do governo federal investido, né, veio do Ministério do Desenvolvimento Regional, né, o então ministro Rogério Marinho, né, e nós estamos já em operação fazendo um grande complexo turístico. Então o município já tomou a sua iniciativa antes mesmo do plano diretor. Você perguntou da show. Na verdade, Marcelo, são 150 milhões de recursos que já estão em operação ou que estão garantidos de Ponta Negra a Redinha. A engorda de Ponta Negra, toda a reformulação do urbanismo da Praia do Meio e o complexo turístico da Redinha, são 150 milhões de reais do governo federal. Acompanhando o plano diretor, ou seja, além do benefício direto a quem já tinha, a gente tem o... Você tem um combo, um baita pacote completo, né? Vamos tornar a linguagem menos... melhor. Isso. Pra quem tá assistindo aí, eu acho que geralmente é exatamente isso aí que pega. A gente tem um combo, né? Ou seja, chegou a promoção aí que vem com tudo. Mas Natal pegou a economia e sacudiu. A gente que assessora a empresa, Marcelo, você sabe bem, Natal ela tava assim, um elefante preso por uma fio de nylon. Difícil de trabalhar. Concorda? Muito difícil. Ele era lá e puxando e vinha. Exato. E agora eu acho que a gente tem precedente para desenvolver. Tem carta para botar na mesa. E o que eu tenho hoje, por exemplo, particularmente, vários investidores internacionais, inclusive, querendo saber aonde em Natal existem vetores. É uma pergunta que nós vamos fazer ainda, Tiago, como a secretaria, né? Hoje ela se posiciona pelos meios de você fazer consultas sobre onde eu compro, onde é melhor, qual é o potencial dali, vale a pena? Acho que tem bastante novidade aí. Seria uma consulta prévia, coisas dessa natureza, que já traz trabalho para o engenheiro também, porque vai fazer um estudo preliminar para levar lá para ser movido, é isso? Perfeito, é exatamente isso. A gente hoje otimizou de tal forma o sistema na secretaria, né, desde quando eu assumi ali, que todos os atos hoje administrativos que são emitidos na secretaria são eletrônicos e todos os processos são 100% eletrônicos, né? Mas o que é que nós criamos agora com o novo plano diretor? A gente tinha que ter a cereja do bolo, né? É um processo tão rico como esse e que nos traz uma esperança de renovação, de investimentos para a cidade de Natal. Nós tínhamos que ter a cereja do bolo, e essa cereja do bolo foi uma plataforma digital que nós elaboramos que torna essas consultas prévias agora automáticas, né? Quem está no Japão, nos Estados Unidos ou em Natal... É desnecessário protocolizar algo para ter uma resposta pública. Isso você lá fisicamente, você faz virtualmente, né? Vamos lá, eu acredito que seja uma medida, pois não. Você na ponta do seu mouse, você passa em todas as 36, os 36 bairros do município de Natal, as mais de 8.500 quadras que nós temos em Natal. Você vai com o mouse, clica naquela quadra, lá no seu lote, onde você mora, e abre automaticamente todos os regramentos urbanísticos que tem ali. Além dos 556
a gente chama dos processos de licenciamento ambiental urbanístico antecipados. Nós fizemos todos os cruzamentos possíveis, né, naquela quadra. Se ali é uma área verde, se ali tem uma área especial de interesse social, se ali tem uma zona de proteção ambiental, se ali não tem restrição nenhuma, é somente a área densável, essa informação está cruzada. Puxa o G1 do lote ali, vamos dizer assim. Puxa o G1 do lote, exatamente isso, Marcelo. E isso, além de ser um instrumento que vai já está nos auxiliando na celeridade, porque agora o analista ele faz a análise em 5 minutos, né? Acabou. Sim. Ele também usa a mesma ferramenta que o investidor usa também para que ele possa saber, olha, vale a pena investir aqui, não vale a pena. Tá lá. É nesse ponto, eu queria aproveitar esse gap, que é fantástico, sobre a praticidade de você analisar potencial. Mas aí eu queria, Tiago, que você nos tirasse uma dúvida. Nós aqui falamos para 2 públicos. Nós temos o público focado nos donos dos imóveis, porque Natal tem diversos donos de imóveis subaproveitados, diversos imóveis que hoje são caros na manutenção pelo IPTU, pela base de cálculo que mudou, é um público. O que eu tenho um baita imóvel muito bem localizado, por exemplo, na Ridinha, pelo que você está falando, você vai ter um potencial absurdo do ponto de vista econômico, financeiro, social, produtivo, empreendedor, e para o empresário, para o construtor civil, para o investidor, que é quem aqui a gente representa muitas vezes, Marcelo, interessado em saber. Vamos falar sobre os 2 públicos. Como eu, proprietário de determinado imóvel, posso analisar o melhor potencial do meu imóvel? Que referências você daria para esse público? O primeiro público, o dono do imóvel. Então, a primeira forma, né, que você tem de olhar, né, para quem vai investir, primeiro você tem que dominar os instrumentos do novo plano diretor de Natal, né? Por isso que é importante ter uma boa assessoria técnica, né, na área imobiliária, na área de direito, na área de engenharia, na área de arquitetura, porque é isso que vai dar para aquele investidor não somente a informação que já está disponível claramente, mas também visão técnica, né? A visão técnica e como transformar essa informação em potencial, né? E aí nós temos os novos instrumentos do plano diretor, como a transferência de potencial construtivo. Transferência de potencial construtivo, né? As áreas que têm qualquer tipo de limitação. Eu sou dono de terra que tem um monte de mata fundamental, importante, que tem que ser preservada. E aí, o que eu faço com essa terra? Ela está subaproveitada? Esse é o pensamento de muitos, Tiago. Exatamente. Que resposta hoje o TPC dá, o Transferência de Potencial Construtivo? A TPC, a Transferência de Potencial Construtivo, hoje, como é que nós fizemos para poder viabilizar esse instrumento? Ele já estava previsto desde o plano diretor de 94, mas nunca saiu do papel. Sim. Por quê? Porque ele era concorrente de um outro instrumento chamado outorga onerosa do direito de construir, a famosa outorga onerosa, né? O que acontecia? Quem ia investir chegava e falava o seguinte, olha, eu quero construir acima do básico aqui nesse terreno. E aí você pode construir 3 vezes mais. Agora, para você construir 3 vezes mais, você vai ter que pagar uma taxa chamada outorga onerosa. Inclusive, isso não é imposto, é uma taxa. Se você não quiser construir, você constrói o básico, você não tem que pagar nada. Exato. O que for construído acima do básico tem que compensar a sociedade pagando essa taxa que vem para o Fundo de Urbanismo da CEMURB e vai ser utilizado na infraestrutura dos bairros mais carentes da cidade. Né? Então, essa é uma decisão de quem vai investir. E é claro que quem investir, quando comparava o que tinha que pagar de outorga onerosa versus o que ia ganhar na venda do metro quadrado do solo criado... Estava dividindo o lucro. Né? Na verdade, não. O lucro não dividia nada. Era 95% para quem ia construir e 5% ficava... Sim, era muito pouco. Era muito pouco, então valia a pena. A TPC é exatamente os donos de terreno, de lotes, que têm qualquer impedimento legal. Quer seja um tombamento do IFAM, uma zona de proteção ambiental, uma área de preservação permanente, uma unidade de conservação, uma área que está dentro da faixa de servidão, de domínio, do DENIT, do DR. Que são muitas dentro do que são muitas, né? São muitas. E aí, essa pessoa nem podia, Rodolfo e Marcelo, construir nada, ou se podia era muito restrito, e nem podia transferir aquilo que é direito dela, que é o básico. Todo mundo tem direito ao básico. Sim. Né? E por que ela não podia transferir o básico? Porque quem estava construindo acima do básico, lá não interessava comprar a TPC, porque o plano não exigia comprar a TPC. Ele só pagava a outorga onerosa, um processo único, mais barato que o metro quadrado que a TPC ia vender, tá certo? E já resolvia a vida dele, já construía acima do básico quanto ele queria. Então, a TPC nunca saiu do papel porque ela era
uma concorrente, o construtor tinha que optar entre a TPC e a outorga onerosa, e era muito mais vantajoso economicamente e processualmente utilizar pagar e compensar, ele preferia pagar. E do ponto de vista de meio ambiente, o ideal é que compense, né? Porque aí você, quando você tem uma compensação, você consegue levar aquilo que hoje está limitado aqui para outro lugar, é mais ou menos isso? Não, a compensação ela existe nos dois instrumentos, né? A compensação ambiental ela existe. Quando eu digo compensação financeira mesmo. Né? Você pagar pelo direito de construir acima do básico. Sim. Então, parte desse valor que você está pagando vai voltar para a sociedade em infraestrutura, né, aplicado pela CEMUB através do Fundo de Urbanismo. Mas veja bem, o que acontece agora? O novo plano diretor, né, nós criamos uma lei, inclusive, não está dentro do plano diretor, nós regulamentamos a TPC paralelo um mês depois. As normas que complementam para tornar eficaz. Tornar eficaz. Existe uma lei específica de TPC e essa lei ela diz o seguinte: hoje você é obrigado a comprar daquilo que você vai construir acima do básico, 20% tem que ser TPC e 80% tem que ser outorga onerosa. Equilibrando. Então não há mais concorrência. Agora o que há é uma complementação de instrumentos, né? E isso vai trazer justiça social a quem é dono de terreno e estava com a área parada, e vai trazer ao município também vamos dizer assim, esta regularização fundiária, né, histórica, que desde 94 foram criadas, por exemplo, as 10 zonas de proteção ambiental, e estão há 28 anos aí, nunca não foram regulamentadas, e agora eles vão ter direito de transferir esse potencial, ganhar dinheiro por ter preservado a sua área. Foi um grande desafio do Complan, perdão, Marcelo. Vai. Eu queria só ponderar o seguinte. Então, em linhas práticas, para falar uma linguagem mais prática e acessível ao proprietário do terreno, eu tenho um baita terreno lindo, grande, mas que está dentro de um APP, ela está dentro de uma mata, então quer dizer que aquilo deixou de ser um problema. Hoje eu posso, na prática, transferir para isso. Tenta sintetizar a praticidade disso para uma construtora que precisa aumentar mais o seu potencial. Vamos em números práticos, né? Eu vou ter um empreendimento sendo construído em Capim Macio. O empreendimento lá, um terreno de 5 mil metros quadrados, que me dá a possibilidade ali, né, o básico é 1.0, então eu poderia construir apenas 5 mil metros quadrados. Só que aquele bairro tem infraestrutura, o Capim Macio hoje, isso aqui são dados que eu estou falando já reais, né, legítimos, para eu construir um coeficiente de 2,5, ou seja, eu posso construir, ao invés de 5 mil metros, 12.500 metros quadrados. Então, os 5 mil metros eu tenho e são direitos meus. Os 7.500, além dos 5 mil, que é a capacidade de suporte daquele bairro, esses 7.500 eu tenho que, se eu quiser utilizar ele, e aí todo mundo quer, obviamente, indiscutivelmente, mais área, mais valor. Exatamente. Minha área que suporta. Exatamente. 7.500, eu vou ter que, dos 7.500, 80% desses 7.500 vai ser convertido e vai entrar, né, como fundo para a CEMUB, um pagamento de uma taxa. E 20% desses 7.500 vai ser compra de certificados de donos de área, relação privado direto. Né? E aí vai apresentar essa compra de certificado registrado em cartório para a CEMUB. Potencial de um terreno de um terceiro. Já gira economia de outra forma. Já gira economia de outra forma. Limitado. Um terreno limitado legalmente, que não poderia fazer nada e que ele vai agora ganhar dinheiro vendendo aqueles 20% para uma outra empresa. Então não é só quem está na frente que teve benefício, digamos assim, nas quadras principais, nas avenidas, até aquele que está lá atrás. Equilíbrio socioambiental. Vai poder emprestar, vamos dizer assim, né? Isso, vender, o seu né? potencial, vender o seu potencial para quem quer construir além do básico. Ou seja, nisso você pega quem está na frente, pega quem está atrás e você consegue gerar relações aí que vão beneficiar as áreas que efetivamente suportam aquele empreendimento. Perfeito. Fantástico, né, Rodolfo? Não, muito legal. E por outro lado, falamos de outro público, Tiago, que é o público construtor. Vamos analisar o que você recomendaria. Eu sou construtor, tenho interesse em Natal, como no caso, particularmente, pessoalmente conheço muitos construtores que têm um total interesse de estar em Natal, ou seja, não só em Ponta Negra, para construir flats, para multipropriedades, mas para colocar restaurantes, seja na Via Costeira, para poder estar em Lagoa Nova, como vetor, né, um segundo centro que a gente teria, né, dentro da cidade de Natal. O que se falaria que esse plano diretor veio trazer para esse perfil, para esse público especificamente? Perfeito. Primeiro que todos os bairros de Natal passaram a ter um coeficiente de aproveitamento do potencial combustível muito superior ao antigo, né? Perfeito. Ponta Negra, por exemplo, saiu de 1.2 para 3,5, Capim Macio saiu de 1.2 para 2,5, Petrópolis, Tirol saiu de 3,5 para 5, a Zona Norte, que era 100% 1.2,
O menor potencial hoje é 1,5 e o maior é 5, igual a Petrópolis. Tem bairros na Zona Norte que tem o mesmo potencial construtivo de Petrópolis, por causa da infraestrutura que já reúne lá aquele bairro, né? Então, nós temos aí um aumento significativo do potencial construtivo em todos os bairros de Natal. Segundo aspecto, né, como nós falamos aqui, hoje é muito interessante se construir, se investir nos eixos de mobilidade. Porque além de todos os aumentos que já tivemos em relação a esses coeficientes de aproveitamento, na primeira quadra você vai ter 50% a mais do que aquela bacia permite e na segunda 25% a mais. O terceiro aspecto foi o aumento do gabarito, né? Eu costumo dizer que gabarito nem é o vilão, nem é o mocinho. Né? Rapaz, é impressionante como a gente perdeu tempo no plano diretor discutindo conceitos ideológicos. Gente que não que gosta de uma cidade mais horizontalizada, né? Sem aqueles arranha-céus, sem os prédios, e gente que acha moderno, bonito os arranha-céus. Né? Isso é uma bobeira tão grande. O plano diretor não se resume em gabarito. Né? A gente tem que resguardar o aspecto sendo paisagista do nosso litoral e isso foi resguardado, ponto. O resto não é conceito, é capacidade de infraestrutura. Se há capacidade de infraestrutura, libera-se, amigo. Passa a ser técnico e não passa a ser técnico e não subjetivo, não conceitual. Como sempre deveria ter sido, né? Técnico. Como sempre deveria Essa ter questão sido. do gabarito, vou até pontuar, a gente está com 50 minutos já de gravação, então a gente vai ter mais uns 20 aqui para poder abordar 2 pontos importantes. E aí vamos encerrar essa parte. Pessoal, o público ele vai entender o quê? A população, gabarito, porque ele não entende do restante do assunto. Gabarito é fácil de falar, você resume a uma altura, e daquilo ali ele começa a politizar em cima daquilo. Isso, que é muito comum. O Thiago pontou uma coisa aqui antes, que já falou aqui sobre a burocratização que deixa de existir através das ferramentas tecnológicas que estão sendo implantadas, as regras que são de base técnica, né? Ou seja, elas vieram de maneira fundamentada, elas prevêem a questão de meio ambiente, prevê sustentabilidade. A gente falou aqui na questão de quem está atrás, de quem está na frente, como eles se relacionam, né, nesse mercado, a sacudida que o plano diretor deu trazendo investimento. E isso eu acho que trazendo um pouco para a nossa área, vem muito a questão da responsabilidade, da autorresponsabilidade. Você conversou aqui um pouco antes. Isso é legal. A questão da autorresponsabilidade que agora a CEMURB inovando, né, implanta aí para que aquele profissional habilitado, técnico, que esteja ali se colocando, ou o próprio empreendedor, como acontece mundo afora, ele possa ter o princípio da boa-fé dele, né? Se ele está prometendo fazer algo, que ele faça de boa-fé. Então a CEMURB hoje ela está considerando isso. Fala um pouco disso aí, dessa questão de autorresponsabilidade para a gente. Antes de você entrar, vou dar mais um gancho, que aí não é defendendo ou fazendo, como é que eu posso dizer assim, posição ou oposição. A minha empresa hoje ela é colocada como algo que entrega excelência. O que é excelência? Você comprou um, você tem direito a receber um. Eu procuro entregar 2. Isso é princípio de empreendedorismo, né? Então eu acho que isso é em qualquer relação, a gente espera isso. Você quer comprar um, você quer receber de preferência algo mais que você comprou, ter direito a uma assistência técnica, você vai passar por um processo de uma cirurgia, você quer ser bem tratado, você quer ser bem operado, e você vai no restaurante, você quer comer uma comida boa, higiênica, com todos aqueles requisitos que existem, e eu acho que a autorresponsabilidade passa um pouco por isso, né? Você estava dando uns dados aqui pra gente de milhares de processos que voltam por anomalias, né? Ações bizarras técnicas, a pessoa chega lá, escreve um negócio, assina, bota o carimbo dele lá e submete. Isso não tem como passar, não existe mágica, não existe jeitinho, não existe aquela historinha do eu conheço alguém ou vai passar. Eu acho que hoje nenhum profissional que se preze, e pelo que eu vejo aqui da sua trajetória que vem, né, de longevidade, de estudo, de caminho, de conhecimento técnico, de ciência. Não existe jeitinho. O que existe nem vontade política, eminentemente. O que existe é uma capacidade técnica chegando, atendendo os pré-requisitos que foram pensados para isso, estudos técnicos, né, que sejam colocados. Eu já tive a oportunidade de discutir alguns lá, o órgão eu entendo que é aberto para uma discussão técnica saudável, né, fundamentada. Fala um pouco para a gente da autorresponsabilidade, desses dados aí que terminam burocratizando, né, porque aí você termina gerando uma enxurrada de processos que não tem fundamento. Como é que você vai proceder com aquilo? Aí você diz não, aí o cara, por quê? Aí faz moído, aí reclama, aí vai politizar ao invés de resolver ou estudar aquilo que ele precisa estudar. Né? Legal, é o famigerado licenciamento, Perfeito. Que sempre foi um calo, né, Tiago, a gente, e principalmente o Marcelo, que a gente está trabalhando nesses processos junto, muitas vezes você tem que judicializar um problema de licenciamento por razões que passam a ser menos técnicas, mais subjetivas. Lembro bem na época do Complano, o estudo de dunas, qual é o critério sobre função ambiental dunar? Então existem vários fatores que a gente precisa tirar o subjetivismo. Na prática, empiricamente, Tiago, como é que ficou? O artigo 65 lá da Lei Complementar 208, que é o nosso plano diretor, fala sobre licenciamento.
Aonde evoluiu? Como evoluiu? Só cortando aqui para você poder entrar, ele vai falar, porque eu acho que ele vai se estender um pouco nisso e é interessante que se estenda. Isso serve para aquele público que está em casa, que é o incorporador, que é quem está querendo vender um lote, ele entender que ele não pode colocar o projeto dele na mão de qualquer um. Existe estudo de viabilidade, existem ferramentas, existem ações jurídicas que você tem que tomar para legalizar algo antes de você chegar na CEMURB. Qualquer um vai voltar, vai voltar e demora. Por causa de quem? Do requerente. Exatamente. Olha, eu primeiro queria agradecer por essa pergunta, por essa oportunidade de falar sobre esse assunto, né? Como eu falei, eu estou como gestor público, mas sou da iniciativa privada, né? Professor universitário, empresário, né? Já trabalho na área privada há muitos anos e trabalho com excelência, né? Eu acho que a gente precisa buscar cada dia mais o trabalho de excelência. E me assustei quando cheguei na secretaria, né? Primeiro, a fama da CEMURB, burocratizar, as coisas não saem, a venda da dificuldade para colher facilidade, né? Tudo isso é uma coisa que a gente escuta muito falar. E procurei fazer primeiro, né? Fazer uma avaliação, um diagnóstico e entender de fato onde estava o gargalo dentro da secretaria. Então, nós fizemos importantes investimentos na área de inovação tecnológica. Hoje, por exemplo, Marcelo e Rodolfo, em primeira mão, que eu vou lançar para vocês, nós estamos há 2 meses, vai para o terceiro agora, amanhã, o pagamento de gratificações por produtividade para os concursados, né? Então, se você cumprir uma pontuação de 150 pontos em termos de celeridade, dando agilidade nos processos e tendo qualidade na análise, né, para que não tenha retrabalho, você ganha um incremento. Meritocracia no serviço público. Equilíbrio, eficiência. Nós né? trabalhamos isso, então fizemos um treinamento com o pessoal, discutimos isso e consegui implementar isso na secretaria. Tive que mudar plano diretor, mudar lei específica, né, trabalhar o convencimento nisso a nível de gestor e graças a Deus pelo prefeito Álvaro Dias, que entendeu, que alcançou a visão e tem dado, sempre, né? Tem dado essa contribuição para que a gente possa desenvolver com carta branca dentro daquilo que está no escopo da gestão. Amigo, isso né? É por competência. Dá para notar no teu discurso, dá para notar nas tuas colocações essa visão de iniciativa privada. A gente termina com vontade de mudar as coisas para o que Exatamente. É correto. E aí você com essa bagagem que você de repente não está lá por questões polícia, está lá porque realmente por competência. E aí você termina levando sua bagagem para lá e é uma coisa que abre portas, né? Se você pega realmente uma gestão que apoia, entende, não tem como não entender isso hoje em dia. Funciona. Funcionário mais feliz, equipe motivada, cultura, acaba a hora de trabalhar, o cara está concluindo aquela demanda que ele sabe que é importante concluir, ele atinge o número de produtividade, toda uma cadeia. De gratificação. Notadamente, o servidor que trabalha e meritocraticamente desenvolve o trabalho a contento, com excelência, serviço público ele pode ser excelente. Prossiga, Tiago, pode e deve, explicação. Né? É um dos princípios dele, né, Rodolfo? Indiscutível, a eficiência. O princípio da eficiência é tão importante quanto da legalidade, é tão importante quanto a pessoalidade, né? A moralidade. Então a gente primeiro começamos a trabalhar isso, mostrando que o contribuinte é nosso cliente, nós temos que estender o tapete vermelho, chamar para bater um papo, tomar um café e resolver o problema dele. Escuta isso aí, hein? Escuta isso aí. Olha a posição do órgão público que a gente tem. Não é nada do que você pensa, não é nada do que você imagina, não é aquilo que foi, é algo novo, né, Tiago? Está trazendo algo novo. Você falou estender o tapete vermelho. É verdade. Nós estamos com as portas abertas e com isso eu gosto de sentar não na mesa, mas à mesa, né? Sim. E discutir com a equipe técnica, junto com a minha equipe técnica, e a gente sair dali com a solução. A gente tem feito centenas de reuniões desse tipo, né? Isso consome bastante da minha agenda, até dificulta, mas é algo que é extremamente producente, né? É proativo e resolve. Então isso a gente tem feito andar na secretaria. Mas a gente não pode ficar apenas na forma do tratamento, né? De tratar bem, de fazer as reuniões técnicas, a gente tem que ter instrumentos para poder realmente transformar isso e transformar, independente de quem é o secretário. Eu acho que um bom gestor público é aquele que sai, quando sai, não deixa saudades. Isso é impessoal. Né? É impessoal. Ele deixa, na verdade, um legado que vai naturalmente, de forma sistemática, sendo conduzido. Esse é o meu principal objetivo. É uma árvore que continua dando frutos, né? Exatamente. Depende de quem vem regar e plantar outra, e por aí vai. E que seja melhor ainda, que venha trazer mais frutos para a cidade. Então, a gente trabalhou essa primeira, a impressão da nossa visão. Uma segunda, e você falou da área ambiental, eu realmente tenho a formação na área ambiental, mas a minha visão na área ambiental é que preservar não é proibir.
Pelo contrário, preservar é utilizar com racionalidade, com inteligência. Né? A gente tem o conceito, talvez, que para preservar eu tenho que proibir os usos. Não, eu tenho que permitir o uso, respeitando a capacidade de suporte dos sistemas. Né? Então, isso foi uma luta muito grande, ainda é uma luta muito grande, a gente trabalhar isso com outras instituições, né? Mas a gente tem conseguido avançar um pouco em relação a isso. O dever de casa está sendo feito. O dever de casa está sendo feito. E aí, o que acontece? Né? Nós criamos, nesse contexto de pandemia, o processo autodeclaratório, né, a autorregulamentação dos processos de licenciamento ambiental. Porque hoje, Marcelo e Rodolfo, nós temos que entender, e é isso que eu converso desde de quem está, o recepcionista até o analista e o chefe de setores, diretores e adjuntos, você não consegue buscar qualquer tipo de recurso em banco se não tiver uma licença. Você não consegue vender ou transferir uma propriedade ou um comércio se você não tiver com a BITSE regulamentado em cartório e na secretaria. A secretaria não é mais apenas uma secretaria que emite atos administrativos. Burocrática. Ela é uma secretaria que fomenta o desenvolvimento ou não. Ou compromete ou atrapalha esse desenvolvimento. Né? Então, essa visão é muito importante. Então, nós criamos, a nível de portaria, matamos no peito e fizemos, a nível de portaria mesmo, da Secretaria, as licenças autodeclaratórias. Foi um sucesso total. Nós tivemos, no meio de uma pandemia, onde todas as secretarias caíram, né? Eu digo secretaria não do município, do estado. Nós tivemos um aumento de receita significativo na secretaria, nós tivemos um aumento de emissão de atos administrativos. Isso é fora da curva, né? Urbanística e ambiental, o urbanismo chegou a mais de 500%. De aumento? Emitimos 5 vezes mais do que o ano anterior, antes da pandemia, e o ambiental mais de 400%, 4 vezes mais. Então, isso nos trouxe uma comprovação, né, o quanto a secretaria ela é protagonista no desenvolvimento socioeconômico da cidade. É por isso que nós conseguimos alcançar, né, junto ao prefeito Álvaro Dias, a nossa equipe lá, esses avanços que eu coloquei aqui anteriormente. Com resultado, né, Tiago? Com resultado. Você não Marcelo chegou lá falando, tá aqui o resultado, tá aqui o estudo, tá aqui o porquê. Exatamente, não. Com resultados. Aqui estão os números, e esses números, por exemplo, e eu queria colocar aqui, fez com que o prefeito Álvaro Dias, o primeiro prefeito de capitais nordestinas, ganhasse o Sebrae Nacional, o prêmio de prefeito empreendedor. Foram os dados da CEMURB, com esses dados, merecido, né? O Zé Camelo, um grande parceiro, enxergou a gente, nós submetemos o nosso projeto à secretaria e isso elevou a gestão pública municipal de Natal a ganhar esse prêmio tão importante. As capitais, é fácil, Marcelo, ganhar no interior, que você faz uma pequena ação, já tem uma repercussão muito grande. Difícil é fazer acontecer isso numa capital e nós conseguimos, né? E essa visão técnica, eu acho que parte disso, né? Por exemplo, eu não sou muito fã da questão política, mas uma coisa que deve ser colocada, deve ser dita, para aquele que é o empreendedor, geralmente ele fica muito em cima do muro dessa questão política, né? Mas há de se louvar aquilo que foi bem feito, ou seja, os bons resultados, eles têm que ser parabenizados. Os bons feitos, eles têm que ser... E replicados. Isso é exemplo. Assim, melhoria contínua. Olha, Marcelo, não é por estarmos na frente do gestor aqui, mas precisávamos de um marco, precisávamos tomar uma iniciativa, mas que fosse além da legislação em si. Porque, por mais assim, completa e exauriente dos pontos urbanísticos e ambientais e procedimentais que é o atual plano diretor, ela precisa de um outro trabalho que são, através dos atos normativos internos. Isso a gente fala porque, convivendo um pouco dentro da própria instituição, durante o período que foi do Complan, a gente via que faltava a regulamentação, como a regulamentação das zonas de proteções ambientais, tantas outras regulamentações que faltava para o técnico, dentro da prefeitura, referências de como fazê-lo. Então, iria para a subjetividade. Exatamente. Então, você saía do princípio da legalidade e ia para a discricionariedade. Faltava para o requerente arquiteto para desenvolver o seu projeto, para o engenheiro isso. Mas, ao mesmo tempo que a gente falou da autodeclaração, Tiago, eu queria pegar esse tema e falar. A autodeclaração entre técnicos, engenheiros, arquitetos fazerem um requerimento e buscar de forma mais prática, ela é boa, é prática, mas que tipo de informação poderia ser dada da secretaria? Porque o que é bom, prático, que pode ser feito de forma mais prática, pode ser feito, às vezes, em desatenção a normas. Isso. Ou levar... Qual é a análise crítica que a gente faz sobre isso? Perfeito. Então, a gente evoluiu nessa questão da autodeclaração e estamos agora finalizando um pacote de legislação paralelo ao plano diretor para que fique claramente em lei esses procedimentos, inclusive com essas penalidades. Mas hoje nós já temos instrumentos de trazer as penalidades, né? A falsidade ideológica, né? Um projeto que... Criminais, cíveis, administrativas. Então,
A gente já tem, inclusive, nós tivemos uma situação como essa na Secretaria recentemente, né? Exatamente por causa de projetos, né, que foram colocados com dimensionamentos errados, né? E vimos que foi de proposital porque houve um erro. Nenhum crime é perfeito, né? A escritura pública falava o dimensionamento correto. Sim. Então, como é um documento que nós cobramos no checklist tem como conferir. Então, a escritura pública falava uma metragem, o projeto falava outra metragem. Então, nós fomos obrigados a ir a campo para verificar qual dos dois documentos oficiais apresentados pelo próprio contribuinte era o documento correto, e era a escritura pública. Houve uma diminuição de metragem com o objetivo de não ter a necessidade de ter vaga de estacionamento naquele empreendimento. Isso gerou um problema, e aí, Marcelo, eu vou colocar aqui o que você colocou no começo. Sabe qual foi o recurso utilizado por esse contribuinte? Foi para blogs. Criticar dizendo que a secretaria era burocrática. Sensacionalizar. A secretaria era burocrática, estava atrapalhando o desenvolvimento da cidade, que não sei o que e tal. E tem blogs que compram isso, né? E nós tivemos que colocar a verdade à tona, né, e estabelecer a verdade, mas isso foi um caso específico, né? Mas existe um conceito, né? Existe uma forma correta de fazer. Existe. É o modo de operação que a gente tem no Brasil. Então, ou seja, as pessoas, a gente conversou isso no último podcast, né? Cristiano com projetos magníficos, ele chega em determinadas engenharias, o cara diz que é inexequível por simplesmente não entender daquilo. Aí o jeitinho que ele dá é dizer que aquilo não funciona. Mas ele não, na verdade, por dizer, eu não tenho competência, eu vou procurar quem tem, indicar, enfim, tentar resolver o problema. Não é a cultura de resolver, é a cultura de negativar. Então isso sai do campo, digamos, técnico, vai para o campo cultural, que a gente prega, os maiores empreendedores vão estar apontando isso, que 5%, 10% da população pensa positivamente, pensa em crescer e desenvolver, empreender. E muitas pensam em sensacionalizar. E já existe a cultura de burocracia, né, do órgão público. E aí Tiago acabou de quebrar, meu amigo. As objeções ele já colocou todas. A gente tem aqui funcionalidade, a gente tem sistema, você tem conexão, você tem autorresponsabilidade, tudo do que espelha dos países de sucesso lá fora. Ao mesmo tempo, continuam algumas pessoas ainda tentando dar a história do jeitinho, mas que o que é certo é certo. O que é certo passa, o que é errado aparece. Isso. E quando aparece, você tem as sanções legais, que aí vão ter as criminais, que aí você vai saber pontuar melhor. Áreas, né? Na minha área, a gente tem o CREA, que aí, ou seja, eu não posso, eu como profissional, por mais que eu seja engenheiro e tenha uma habilitação técnica para um universo de operações, eu não posso me prestar a fazer um serviço que eu não tenho expertise. Eu posso ser representado no meu órgão por isso e perder, né, ser cassado ali a minha licença para isso. Então é bom o público saber disso, saber que quando um profissional ele errar com você tem todo o direito de recorrer, de buscar os seus direitos em cima daquilo, e existem vários caminhos que isso podem ser tomados. E Marcelo, quando você fala isso, eu entendo sempre o seguinte: existem várias formas de você tentar chegar ao resultado pretendido, mas indiscutivelmente a forma que vai ter eficiência ao ponto de fazer ele chegar é com estudo. Então, ter o aparato, eu falo estudo no sentido, você se assessorar tecnicamente sobre o projeto. Eu sou empreendedor, eu preciso me assessorar tecnicamente com base nos gabaritos, nas referências normativas legislativas que o órgão já publicou, está auxiliando para dar como referência, para que chegue algo viável dentro das normas técnicas, algo juridicamente viável em termos de prazo, de tempo, algo que não fique em função da discricionariedade, porque a partir do momento que você não tem tanto respaldo técnico, científico, você deixa margem à discricionariedade, que ela pode virar arbitrariedade muitas vezes. Essa é uma realidade, uma preocupação, Tiago. Como é que... Perfeito, é isso mesmo. Nós fizemos um levantamento e eu fiz questão de encabeçar isso da secretaria, de todos os processos que estavam há mais de 6 meses tramitando lá, quer seja a questão ambiental ou urbanística. 92% dos processos eram recorrências de más projetos, né? Projetos mal feitos, estudos que não eram conclusivos, ou os próprios estudos que apontavam que o empreendimento era inviável. Para você ter uma ideia, nós tivemos algumas situações como essa. É comum, Marcelo, você pegar alguém que fica requerendo sem fundamento. Eu já peguei casos em que você requer sem fundamento e acaba dando tiro na cabeça, não no pé. Você acaba comprometendo o seu projeto, isso é muito comum. Exatamente. Então, a gente tem trabalhado. O que é que eu fiz? Eu chamei o CREA e o CAL, são os dois principais conselhos que atuam junto à secretaria, né? Tentei o contato com o CFBio, não consegui, né? Mas o CREA e o CAL sim, né? Nós estamos trabalhando em conjunto exatamente para que possamos... A sociedade civil organizada dá a sua contribuição, que é relevantíssima. Exatamente, né? E aí esse caso que eu falei, por exemplo, desse empreendimento, nós tivemos que representar no CAL,
né, essa situação para poder tomar as devidas providências. E aí eles vão julgar agora em relação a essa questão. Autorresponsabilidade. O órgão tem o dele, o CAL tem o dele, o CREA, a CEMUB, é cada um fazendo a sua função. Você pode função. autodeclarar, mas você tem que ter muita responsabilidade. Porque vai andar em muito lugar. Então, pessoal, a gente está chegando aqui a 1h10 já de podcast. Eu acho que a gente tem papo aqui para 3 dias, porque realmente o plano... O Thiago merece uma volta depois. Merece, tá mais do que... A agenda é muito difícil, né? Mas será um grande prazer. A gente... Maravilha. Eu gostaria também, antes de você arrematar, Marcelo, agradecer a presença do Thiago. O Thiago, a gente naturalmente se tornou essa figura pública em razão desse desafio hercúleo, porque foi hercúleo. Eu estive dentro da CEMURB, dentro do Complan, representando o privilégio de representar a nossa honrada Ordem dos Advogados. Lá dentro, pude ser um vice-presidente daquela instituição, tentando julgar processos dentro de um período muito difícil, onde existia um vazio normativo que hoje é preenchido, onde existia discussões que politizavam-se sem ter a devida razão, e quando eram técnicas, e hoje a gente vê realmente aquilo que, independentemente de eu não mais estar lá, mas você vê a instituição fortalecida, porque pior que tenha sido a imagem da instituição por problemas ou por burocracia, ela ainda é a instituição. Então não adianta a gente, o advogado fazer a crítica porque demora. O advogado também pode procrastinar. Pedir errado também leva a um resultado ineficaz, ineficiente e atrapalha o cliente, assim como atrapalha a administração pública. Então é nesse sentido que eu acredito que se tem uma grande lição que a gente tirou primeiro, do trabalho desempenhado pela prefeitura, através da sua secretaria e quem está passando pelo cargo, que é o Thiago, que nos dá o privilégio. Thiago, muito obrigado por sempre ter sido solícito. Você, tecnicamente, desde as inúmeras audiências que eu participava do plano diretor, eu vi alguém muito claro, muito elucidativo. Isso é muito importante, espancar a dúvida, tirar a aparência do mal, né? Que às vezes é pior do que o mal, mas na verdade ela não tem esse efeito. Criou-se esse marco. Eu acredito que hoje, Marcelo, a gente tem aptidão, a gente fala tecnicamente por auxiliar desde a escolha do terreno, a análise técnica dos seus potenciais, seja no software da secretaria, né, seja principalmente aquilo que é definitivo, que é a análise da engenharia e da arquitetura, de ver se aquela área tem aquele potencial, qual o potencial máximo, quanto faz, seja com transferência de potencial, seja com pagamento de outorga, qual é o cálculo dela, né, Thiago? Isso. Tem vários fatores que o investidor, que o construtor e que o dono do terreno precisa. Eu acredito que o propósito desses nossos podcasts vai muito no sentido de potencializar da melhor forma e buscando excelência, não é, Marcelo? Sem dúvida nenhuma, né, Rodolfo? Eu acho que o que você fala aí complementa toda a ideia do PeritaCast. Ele foi criado, idealizado com essa ideia multidisciplinar de defender, né, a ideia de você ter realmente várias áreas, várias pessoas ali que entendem, que trabalham com esmero, que trabalham com qualidade, que querem resolver problemas acima de qualquer coisa. Naturalmente existe uma monetização por isso, mas é uma monetização que a gente costuma dizer que ela se paga, porque quando você investe no profissional certo, você ganha tempo, o trabalho ele evolui, as relações elas ficam mais fáceis, passam a ter confiança, a história da autorresponsabilidade. Poxa, esse cara trabalha direito, ele preza o código de ética dele, que todos nós temos os nossos aqui, além dos morais, que aí são mais de vivência. Então, assim, eu acho que é por aí, o PeritaCast ele nasce dessa essência, tá, Thiago? É desse bate-papo aí descolado, nada de tanta formalidade, é mostrar onde estão as oportunidades, as portas que terminam se abrindo. Eu mesmo agora me tornei um fã realmente de você, do seu trabalho, né, do que você vem desenvolvendo ao longo do tempo. Eu acho que essa energia, os profissionais que estão aí no mercado, eles devem trabalhar, cada um dentro do seu espaço, cada um dentro da sua trajetória ali, tentar fazer a diferença, né? Porque a gente tem vários polos em todo esse trajeto de investir, de incorporar, desde um cartório, desde outros órgãos, se todos nós tivermos dentro de nós essa essência de transformar, de fazer aquilo que é diferente, eu acho que a gente termina tendo resultados magníficos como esse seu. O PeritaCast agradece aqui a tua participação, acho que foi fantástico, foi esclarecedor. Eu estou com sede, com vontade de quero mais. Tá? Vou aproveitar a história do tapete vermelho e vou lá, vou lhe procurar, como a gente já lhe procurou em outras oportunidades, e espero que os investidores que estejam aí nos assistindo entendam que essa burocratização que existe, essa fama aqui de Natal, ela acabou. Tá? Eu acho que quem assistir esse conteúdo aqui vai entender como pode desenvolver negócio, como pode conseguir trabalhar e trazer empreendimentos AAA aqui para a cidade, enfim, aquilo que realmente seja viável para cada região, para cada colocação. Embora exista, como o Rodolfo falou, uma ferramenta lá na CEMURB que vai dizer, nortear na realidade, né, os potenciais do seu terreno, uma engenharia adequada vai poder explicar a viabilidade daquela tua ideia, do conceito a ser aplicado.
E esse conceito aplicado ele vai ter visões de direito, né? Incorporação é um instrumento, além de técnico, jurídico, que é também onde você vai estar aí blindando o seu empreendimento, e aí você vai ter assessoria de vários profissionais, não só numa empresa, mas eu acho que numa equipe multidisciplinar, que é o que a gente tem aqui hoje. Queria agradecer, tá, Tiago? Espero que tenha gostado aí do bate-papo hoje. Amei. Obrigado. Até a próxima. Vamos até a próxima, né? Tá aberto aí. Obrigado, pessoal. Boa noite.